Mais um, Adriano, mais um. Que delícia. Sempre mais um. Sempre mais um, e assim vamos adiante. Mais um podcast Marmorizou, hoje com um convidado muito especial. Não vou nem deixar rodar a vinheta, vou rodar a vinheta depois do currículo do cara, que é muito extenso. Tem que ler em PDF. Tem que ler aqui, que é grande. Ó, ele tem mais de 38 anos no setor de rocha. Só um pouco. Já foi marmorista como todos nós, homem sofrido, meu Deus. Engenheiro civil de formação, depois do casamento foi estudar administração. Por que depois pela Não sei, se formou na FGV ele vai contar por quê. Tá. Hoje atua como sócio que cuida da parte de marketing e importação da Alicante aqui no Brasil. E já viajou o mundo todo escolhendo e selecionando rocha natural e também produtos sintéticos. Hoje o nosso convidado é ele, Zé Roberto. Muito bem, seja muito bem-vindo, Zé. Obrigado. Um prazer estar aqui. Meu primeiro podcast. Eu ia perguntar. Caramba. Não sou um homem aí da podcast, de sim, live, cara, isso sim. e tudo aí. Quando eu comecei, Adriano, ele não fala, mas eu sei, vou contar agora uma coisa minha. Me conta que vocês dois são amiguinhos. Não, eu vi o Zé, porque nos eventos da Expo Revestir e tudo mais, quando tinha os stands, né, da Neolite, eu via sempre o cara com o cabelo muito bem pronto, assim pra trás, uns ternos elegantes e tal, falando do produto. Então eu já conhecia ele muito antes de ter Noble Mármore e tudo mais. Você sempre foi o cara do comercial. Você pensa que não. Cabelo pronto. Cabelo pronto, eu tenho uma história, depois eu conto essa daí. Não, pode começar com ela. Já Pode manda. começar com ela? Lógico, óbvio. Pô, o cabelo pronto é o seguinte, cara, eu tenho cabelo muito fino. Então, e tenho muito cabelo. Então, você tá em qualquer lugar, bate o vento, tudo, o cabelo fica tudo esvoaçando, né? Aí você tem que usar pastinha, alguma coisa, pra não deixar o cabelo. Olha aí, Um gelzinho. Então eu passo alguma coisinha pra segurar. Aí eu tava na Turquia uma vez, tava andando ali naqueles bazares turcos, né? E o turco, o cara vê você, já corre atrás pra vender alguma coisa, né? E eles têm gente especializada, sai da loja e te segue Só nos corredores. Não, eu parei pra olhar a vitrine um casaco, e daqueles de couro, nem era de couro de vaca, tipo de Couro de camelo. algumas coisas assim, e o cara ficou olhando e saiu atrás de mim. E eu falei, não quero, não tô afim, obrigado, tal, e o cara continuou, no fim dei a volta, quando voltei no outro corredor, o cara tava atrás de mim, aí ele falou assim, meu, eu fico louco, esse cabelo teu aí é uma coisa impressionante. Aí, pô, depois desse elogio, eu entrei dentro da loja pra comprar comprou o tal casaco. Porque, né, o cara foi certeiro, né? foi certeiro, né? Tá vendo o que ia gerar pessoalidade no momento da venda? Mas esse teu cabelo... Marmoristas, vamos prestar atenção mais nos cabelos. Ó, o primeiro insight aí, viu? Fique atento ao perfil do seu cliente e faça bons elogios. Faça bons elogios. Primeiro, experiência é outra coisa, né? Zé, hoje, cara, eu tenho assim, antes de qualquer pauta aqui do podcast, muita curiosidade em conhecer um pouco mais da tua trajetória, e é isso que a gente vai conduzir aqui. É um prazer eu dividir sei com que vocês. você, marmorista como nós, Sim. por quantos anos? Muito antes de Olha, Alicante, né? Antes. Mas, tipo assim, você se formou em engenharia e resolveu abrir uma marmoraria? Foi nessa pegada? Não. Eu me formei em engenharia em 83. E já comecei a trabalhar como engenheiro. Em obra mesmo, construção. Obra, construção. Montei uma construtora com um colega de faculdade. E começamos a construir para terceiros. Comecei a comprar uns terrenos e também construir para vender, fazer financiamento com a Caixa Econômica, aquela coisa, construir prédios mais populares e tudo mais, e construindo obras de alto padrão para terceiros, né? Casas, reforma, né? Com o engenheiro. Para começar, tem que começar fazendo até reforma de banheiro, né? O cara quer uma reforminha de banheiro, tem que ir lá. Tava lá fazendo a reforminha do banheiro. E aí, casei com uma mineira, né? Pão de queijo, aquela coisa galinhada, aquela coisa toda, comecei a engordar. Não tem problema nenhum nisso, tá? Também não é bullying, não. Não é bullying que eu também já tô. Ontem entramos na churrascaria, desculpa te cortar, e quantas pessoas? Aí eu olhei assim, tinha 5, mas eu rapidamente contei sem querer 6. Aí ele, me contou como 2. Veio logo 2 cadeiras pro meu brother aqui. Isso foi em 83, casei em 87, aí chegou lá pra 1988, assim. O meu sogro falou, tem um amigo meu engenheiro aqui, ele saiu de uma marmoraria, comprou, montou aqui, e eu acabei
entrando aqui de sócio dele, um cara... O sogro tinha Meu entrado. sogro entrou de sócio, tal, no negócio. E aí eu comecei a comprar... me ajuda aí o rapaz, né? Eu comecei a comprar material Para tuas obras. para as minhas obras em São Paulo. Naquela Entendi. época o frete não estava tão caro como hoje. Vinha de Minas. De Minas, de Uberaba. Olha só. Caramba. E aí eu... Comprava o quê? Soleira e tal. Não, comprava, fazia tudo. Começava e naquela época valia a pena. Eu tinha um terreno com uma casinha e tudo mais, então eu comecei a colocar os colocadores de Uberaba, os caras cobravam 1/3 do preço que cobravam os caras de São Os Paulo. caras vinham de lá pra cá, ficava Vinha mais de lá barato pra cá, ainda. ficava a semana toda, trabalhava sábado, domingo, então valia a pena, medidor, essas coisas Caramba. todas. Fazia piso também, muito piso, porque Não. o porcelanato não era tão forte, né? Não, tinha, fazia sei lá. tudo, piso. Azulejo. E aí a minha mulher não tinha muito o que fazer aqui e tal, eu montei uma loja, chamava Marmo. Montou uma loja chamada Marmo. Mármore. Só fazia, tava na moda, peças em mármore. Entendi. Cinzeiro, essas paradas? Cinzeiro, apoiador de livro, mesa de centro, mesa de sala de jantar, tudo em Aurora Pérola, Aurora Prata, Olha só. Bege Bahia, você entendeu? Esses materiais que ia Sim. atrás, arrumava os materiais e a gente fazia tudo nisso. E os caras lá que produziam e você vendia na loja. Produzia. E ela começou a ter contato com os arquitetos, era o Jorge Elias, que ia lá, comprava tudo, e a gente começou, eu montei uma loja legal, uma loja bem feitinha, Você faz coisa legal, né, mano? só de mármore, pedra de mármore, isso em 89, você já era nascido? Não, eu ainda Então já, não. 86 eu sou. 86, Eu sou de 90. Você é de 90. Tá Você bom. não era nascido. Na perna esquerda. Eu sou de 90, velho. Você é de 90? Claro, brother. Não é, não. Tá. Meu Deus, depois eu te mostrar um Mostra Você- a carteira de identidade. Você rodou sem óleo, hein, filho? Isso aí é 14 anos de pedra, velho. E aí Essas tretas que você viu ainda há pouco no celular, você vai acabando com o E cara. aí essa loja era só de peças de mármore, né? Objetos. Peças prontas. E a parte de obra eu fazia só com a minha construtora. E aí o meu sogro chegou e falou, pô, você não quer tocar esse negócio? Eu falei, não, tocar não, deixa eu entrar, tal. Entrei de sócio. Investidor meu só. esposo, investidor, tal, e começamos a fazer o negócio. Aí, época do Fernando Collor de Mello, houve aquele negócio de abertura das importações, e eu ia muito para Piracicaba. Porque na época, né, Zé, não era fácil comprar um mármore italiano assim, né? Não tava na mão, né? Exato. Não, e aí eu conheci o Longo, era um outro Longo, não é esse Longo que Não é esse Longo que tá aí hoje. circula por aqui hoje, não. Tá. Era o Longo, que ele era dono de uma empresa, era marmoraria, mas ele foi um dos primeiros importadores do Brasil em Piracicaba. Ele era o representante da Anro. A Anro era uma das maiores empresas italianas de mármore, gigantesca. Existe ainda? Ela existe, mas não é o que era. Entendi. Era a maior empresa, sim, fazia obras no mundo inteiro. Cara. Obras na Arábia Saudita. O italiano sempre foi. Cara, referência, né? Era a referência mundial de pegar obra no mundo inteiro, material do mundo todo, né? Hoje mudou muito esse panorama. Mas ele era o representante, foi ali que eu comecei a conhecer os mármores italianos, porque ele trazia tudo. Aliás, uma das primeiras obras de mármore italiano que eu fiz foi um Senai, em Bertioga. Foram mais de 800 metros quadrados de arabescato Cervaioli. Caramba, hein? Caramba. Isso um Senai. Isso em 91, 92 e tal. E ele tinha todos os materiais, principalmente os italianos. E a gente ia lá comprar. Eu me apaixonei com aquilo, mas depois eu falei, começou esse negócio de abertura de importação, comecei a ler muito, comecei a ir para uma feira, comecei a militar no sindicato da indústria de mármores grandes. Mas na feira aqui ainda, quando as feiras aqui. Não, feira de Carrara, lá Ah, já foi lá pra Carrara. Já caí. Japum. Já fui pra Carrara, era a feira de Carrara, ainda Bobinho era uma você, feira né? bastante. Fui lá pra Carrara e eu comecei a militar no Cimagran São Paulo, Sindicato da Indústria de Mármore, entrei no Cimagran. Dali eu já peguei ali um... Porque eu não peguei essa época, mas me parece que tudo rodava em São Paulo do setor, né? Sim. Começou sim, aqui, sim, depois que migrou pra lá. Sim, pra Cachoeira e tal. exatamente. A coisa girava muito aqui em São Paulo e a gente, o sindicato aqui, a gente ia, me lembro que era um grupo bem
Era interessante, eu comecei a ir, conhecer muita coisa, a gente ia para lá, aqueles jantares, o pessoal começava a apresentar o cara da Cimec, da Breton, o produtor de máquina disso, produtor de máquina A Cimec, Breton, você pode colocar o seu anúncio aqui no podcast. Essas maravilhosas máquinas. As máquinas italianas, tá na hora de patrocinar, né? Tá na hora, não tá? Tá na hora. Imagina quanto custa caro esse café aqui, pelo amor de Deus. Então, esses fabricantes italianos, todos eles. Todos esses fabricantes O espaço está italianos, aberto aqui. o espaço está aberto. E eu comecei a visitar as marmorarias italianas, ver como era tudo o em massa, Carrara, já? Era em massa, a maioria ali em Carrara, né? Visitando ali em Carrara. E aí voltei para o Brasil entusiasmado em fazer um projeto para a nossa marmoraria. Um projeto já voltado ao layout, à tecnologia dos maquinários dessas marmorarias. Lógico que não trazendo aquilo que... Um monte de coisa, porque era tão díspare uma marmoraria do Brasil em 1990 quase nada para uma marmoraria de 1990 italiana, que sei lá, era tudo com ponte, já era com ponte rolante, já era com lixadeira pneumática, já era tudo já tinha serra-ponte, quer dizer, você imagina que não tinha nada aqui. Mas tinha coisa, né? Tomei um susto, era um susto. Aí, falei, deixa eu ir mais manso, né? Mas mesmo assim... mais devagar. mais devagar. Mas aí trouxe algumas coisinhas, né? algumas coisas eu trouxe de lá. Uma polibordas, Olha só. Que na época era bastante acabamento arredondado, né? Muito acabamento. As coisas tá voltando, né, Zé? As coisas eram muito elaboradas naquele período. Era aquelas frentes de lareira cheia de curvas. Você entendeu? Tudo com... E aí eu falei, não, essa usinagem aí de pneumático eu tenho que levar, né? Comprei aprender a fazer, sei lá. comprei tudo para tirar o pó. O compressor não precisou trazer, né? Já tinha aqui. O compressor tinha aqui. Aí fizemos um grande projeto. Me lembro que foi a primeira vez que eu aprendi a fazer um projeto com o BNDES, utilizando de linhas de financiamento de crédito de importação para maquinário importado, né? Fui atrás daqueles... Então você começou importando, foi máquina. Máquina. Para a empresa que você entrou como sócio. E fui atrás para fazer ex-tarifário. Explica para nós, que agora eu balancei a cabeça. Não, eu ia falar assim, malandro, você tá manjando muito. Tem problema? Ele falou, te explica então aí. Obrigado, Rick. Ex-tarifário é quando você tem um... Não. Quando você tem dentro dos itens de importação do Brasil, aquela máquina não tem na sua relação. Você precisa criar. Entendi. Ela. Então é mais barato para trazer, porque não tem aqui. Não tem. Não tem tecnologia brasileira para aquilo. Exatamente. Tipo cadastrar? Isso é ex-tarifário. É ex-tarifário. É ex fora do tarifário. Não tem para esse produto, não tem tarifa de... Não tem. Entendi. Você entendeu? Então você tem que encaixar. É muito gostoso escutar isso. Aprendeu, hein? Porra. Encaixar, porque para trazer sem imposto. Aí dá para trazer sem imposto? Sem imposto de importação. Olha isso, cara. Aí você tem que montar isso. Criar todo um documento e tal. Exatamente. Entendeu? E aí vem a indústria local e diz, não, mas eu produzo essa máquina. Aí te fudeu. Não, mas aí você fala, cadê ela? Cadê não, mas eu produzo. Mas você vai produzir como se você não tem ela? Não, mas eu faço ela. Não, calma aí, pô. Você não vai fazer. Tempo, agora. Tomou logo uma trucada pra ficar ligeiro. Mas aí eu consegui trazer todas elas com ex-tarifário. Olha só. Porque poliborda. Quem produzia poliborda aqui no Brasil? Que mal era Camandule? Comandule, eu trouxe Comandule. Aí, tio, Comandule. E uma serra de fazer a copiatrite de Sagoma. Meu Deus. Que imenso piadinha. Não, é sério, eu falo italiano, eu fico todo arrepiado. Cara, moço. Eu ho comprato questa che fa la sagoma. La sagoma è come si dice in portoghese? Fudeu. Sagoma em português? A sagoma é o modelo.
O shape, o modelo, entendeu? Então você, por exemplo, você tinha assim uma lareira que você tinha todo o desenho, você fazia esse desenho. Como é que chama? Ságoma. Você fazia ságoma, porque não é ságoma. Não, é ságoma. Ságoma. Você fazia o desenho, punha lá, e ela... Fazia sozinha? Então, eu não ia trazer... Já era CNC isso aí? Não, era uma antecessora de hoje, uma CNC. Tá. Lógico, entendeu? Era isso que eu te falei, eram máquinas que naquela época... Não tinha aqui. Não tinha aqui, não. E eram máquinas mais simples de uma CNC. O Claudião manja de CNC ali, ó. Mas naquela época também, as CNCs não é o que uma CNC de hoje, né? 1990, pô. Então, mas aí... Tudo isso foi uma evolução. Eu me lembro que até o falecido ícone aí do setor nosso, da revista Rochas, Emanuel de Castro, foi lá para Uberaba. Aí eu me lembro. Esse bicho tem uma trilha também, uma jornada. É uma lenda. Ele foi lá e fez reportagem. Realmente a Carré Arte em Mármores e Granitos. Carré existe até hoje. Tá? E essa marmoraria ela foi feita lá naquela época, uma reportagem, foi uma das marmorarias mais modernas na época, que quando tudo estava funcionando, né? E o pai dos meninos, né, até hoje, né, são a revista, acho que é a única, né, que fala exclusivamente sobre isso, e eles tinham, eu vi eles comentando, não sei se foi o Felipe ou o Daniel, que tinha um prédio aqui em São Paulo, que é tipo uma galeria pro cara ver Rochas. Sim, eles montaram esse centro da revista tipo Rochas ali naquela avenida depois do aeroporto de Congonhas, né? Infelizmente, muita coisa do setor de Rochas não vai para frente, né? Por que você acha, Zé? Eu acho que melhorou muito, né? Mas naquela época era difícil, era uma mentalidade, né? O empresário do setor de Rochas, diferente de hoje, porque hoje o pessoal tá com a bufunfa no bolso, principalmente os exportadores, né? Uhum. Naquela época o pessoal não tinha bufunfa, ele pegava lá a amostrinha, ele ia lá no depósito, pô, você quer, o que você acha dessa pedra? Pô, bonita, você quer aí quando você falava, não, então vamos trabalhar o teu produto, né? Aí antes de chegar o caminhão, o boleto já chegava, né? Antes do caminhão. Antes do caminhão, né? Então não tinha um investimento do cara que era o dono da pedra, né? Então o Emanuel fez um lugar para colocar todas as rochas lá, todo mundo que tinha, fazer reuniões, levar estudante, levar arquiteto. É mais ou menos o espaço que você tem ali na Gabriel. Não. A ideia não é essa. Não. Ali era um lugar focado na rocha ornamental brasileira. Único exclusivamente. Era um prédio, um lugar para eventos. Legal. E as pedras todas expostas. Só que o que acontece? O empresário brasileiro, o dono da rocha, tinha que pagar um aluguel para ter a rocha dele ali. Né? Obviamente, E bancar evento. Pra ninguém fazia evento. Aí acabou. E reclamava de pagar o aluguel da rocha ali. Putz. Aí o negócio não ia pra frente, né? Ideia boa e a cabeça da galera que não virava. Ele pensava na frente. O Emanuel pensava na frente. Todo mundo tem um imenso... Todo mundo fala. Que o cara era... E o negócio não caminhava, né? Porque todo mundo ali, né? Os caras não lidavam, né? Agora tudo bem, todo mundo é exportador, vende em dólar, tá com muito dinheiro. Muito legal ouvir isso, né? Porque tipo, você pegou quase que o começo do mercado, né? Sim. Começou quando? Rocha no Brasil, assim, com essa pegada. Isso aí já foi mais de ano 2000 pra frente, né? Já é. Você já tinha trazido todas as máquinas X-Type? Já tava com as máquinas aqui, já tava funcionando e a importação também já tava rodando. Então, né? Conta como é que você deixou de máquina e começou a visualizar rocha. Então, a rocha, eu comecei a importar material italiano já nesses anos 90, só para uso próprio. Tá? Da marmoraria. Só consumo. Trazia o quê? Um container de consumo? Era tipo assim? Você não tá precisando dos containers lá? Eu queria. Container. Trazia um container de pedra e ia consumindo, né? Misto, tudo misto. Ia lá, escolhia e tal. Aí trazia de fora, verde Ubatuba. E aí a gente ia sobrando, né? Ia sobrando, a gente fazia umas trocas, né, com quem já estava importando para vender. Claro. Fica com esse para vender para mim e eu só trazia italiano. Aí tinha o espanhol, a famosa collab hoje, né? Collab. Aí a coisa começou a rodar até porque a Alicante começou na realidade com o Antônio,
meu sócio, Com o Toninho? em 95. E eu entrei um pouco mais adiante por conta disso, porque eu estava trazendo italiano e ele o espanhol. Aí, pronto, troca negócio daqui, faz um troca de lá. ativar. Aí ativou, né? E aí a gente... Porque eu tava com a construtora, com isso, com aquilo, aí depois eu falei, não, tem muita coisa tocando ao mesmo tempo, não tá dando para administrar, e falei, deixa eu tocar só esse negócio. Eu sei que é isso, negócio. muita coisa tocando ao mesmo tempo. Exatamente, né? Aí deixa eu tocar isso daí, porque eu gosto de viajar, quero tocar esse negócio. Eu lembro quando você me falou numa conversa, pô, que foi muito prazeroso, né? Prazeroso, aí comecei a viajar, aí comecei a fazer os países, visitar as feiras internacionais, para buscar abrir mercado, né? Então, a Turquia, praticamente Marmara Island. E tudo, e companhia. E começamos com Turquia, aí fomos à China. Comecei a ir para a China em 2002, né? Primeiro começou, lógico, Itália. Você fala Espanha, chinês também? O mandarim. Fala o mandarinzinho aí? Ni hao. Pra quem não sabe, meu, o papo que sempre rola do Zé Roberto é o seguinte, meu Deus, cara, todo mundo que vai pra Massa e Carrara, os brasileiros sentam na mesma mesa e tal, né? Independente se são concorrentes aqui no mercado interno ou não. E aí o pessoal fala, cara, o Zé Roberto é impressionante você ver. Ele senta na mesa, tem 10 pessoas, mas aqui um italiano, ali um espanhol, aqui um brasileiro, ali um americano, ou um cara que só fala inglês, ele fala com todo mundo, sem confundir os idiomas. Sinistro. Os caras falam, não, mano, é muito sinistro, você precisa de ver. Acho que isso foi um treino, né? Foi um treino, eu sempre me adaptei bem com isso daí. Então, facilidade. Facilidade. Então, sempre não me atrapalhava, não. Nunca foi um problema. Nossa, na feira é uma loucura, né? Vem aquele negócio, um aqui, outro aqui. E não mistura as línguas? Não. Porque se eu fico um tempo nos Estados Unidos, eu volto falando misturado. A única que mistura... Parece que o cara é bobo, né? Como é que fala isso aqui mesmo em português, que eu não me lembro mais? Não, bem parece quando a gente vai viajar aqui pro Nordeste, quando eu vou viajar pro Nordeste... Volta falando em nordestês. Eu volto puxando o sotaque, velho. Ouvido treinado, né? O que mistura é quando as línguas são muito, por exemplo, parecidas. O espanhol com o italiano... Às vezes dá umas palavras, né? Uns tilts. Uns tilts, né? Porque quando você tá falando muito assim, aí dá uns tiltzinhos, mas... Nada de absurdo. Nada de absurdo, né? Não. Mas... e aí, quando esse negócio de viajar, trabalho, para quem gosta de viajar... Você falou que tava na China. Gosta de se relacionar, gosta de aprender... Tem gente que não gosta. Absorver cultura, né? Tem gente que não gosta, tem gente que se sente um pouco, como se diz, não consegue largar a cultura própria, né? Então, mas não é por causa de insegurança, Zé? Insegurança, não consegue. Achei que não se solta para absorver tudo aquilo. Né? Então se sente medo, então vive, mesmo viajando, vive ali na redoma no mundo dele. Então quando o cara viaja, quantas vezes você foi um turista para um viajante, né? Às vezes você tá viajando e que nem aí você tá com um grupinho lá de brasileiros, o cara tá 3 dias fora do Brasil, o cara fala, puta vida, não vejo a hora de... Alguém conhece um restaurante brasileiro aqui? Pra comer um arroz com feijão? O cara tá 3 dias fora. Amor. O cara tá 3 dias fora. Tudo bem, se tá 1 mês fora, pô, dá uma vontade de comer arroz com feijão. Mas, meu, aí tá 3 dias fora. Eu, quando viajo... Você comeu umas baratinhas lá na China? Porra. Sério mesmo? Já comi cada coisa. Escorpião. Tem coragem, brother? Claro. Cavalo marinho, gostoso. Mesmo? Cavalo marinho. Os veganos adoram. Cavalo marinho. Você sabe que na China, quando o pessoal, quando te recebe, você ali é o protagonista do jantar, da refeição, né? Legal. Então... Deus o livre fazer uma desfeita, né? O cara quer te fazer ali, você é o rei do negócio. Você senta na ponta da mesa. Na China não tem ponta de mesa, né? Não, na China não tem ponta de mesa. É sempre redondo, né? Que é pra reunir melhor. E que gira ali o negócio. Então o cara vai girando e fala, come aí. Isso aí pra você comer. É tipo, come aí. Come aí. Come só. Nem vou falar que se eu começar aqui... Tá morto. Só que na China... China... Já comeu cobra? Olha, eu, por 2 oportunidades... tá tipo o Ratuna Matata. Eu comi sem saber.
Com certeza, com certeza. Com certeza. Com certeza. Porque quando na China, principalmente ali na parte de frutos do mar e tudo mais, restaurantes ali nos lugares, você quando entra no restaurante, não é rodízio. Tá tudo exposto na entrada. Rodízio de cobra, malandro. Você tá louco? Essa aqui é a mamba negra. Sucuri diretamente da... Tá tudo exposto. Na rua? Não, na entrada do restaurante. Tá, entendi. Tá tudo dentro da água ali, tudo vivo, né? E aí ele vira pra você e fala: esse aqui, você quer esse aqui? Você fala, mas o que é isso? Ele fala assim, é muito bom. Eu falo, tá bom. Aí ele vai, inglês daí. Aí o cara tá. É, inglês. Uhum. Aí o cara tá ali e tem o cara do lado anotando. Então eu falo, então vem esse. Vê aquele, vê um pouco desse aqui, vê aquele outro ali, vê assim, no final vou levar um pouco de lâmina. E vai tudo, entendeu? Aí vai enchendo, vai vindo na mesa. Eu me lembro que era uma concha branca redonda. Falei, isso aqui é uma iguaria. Aí tá bom. Aí chegou. O cara falou, pega esse aí. Falei, puta, eu não sei nem comer. Você espetou, ele fez. Brincadeira. Era cascadura, né? Uma concha. Eu falei, mas como come isso aqui? Ele falou assim, você abre ela. Tá bom. Quando eu abri, cara, tudo vermelho, o dente espirrou o sangue. Tá passando mal lá. Espirrou o sangue assim, saiu como uma língua assim de dentro, cara. Aí eu... Hoje e o cara olhou pra mim, ele também abriu uma e só... Bem rápido, antes que a língua fugiu. Né? Eu falei, pelo amor de Deus. Eu falei, meu, tem... O que eu Comeu? tenho? Que eu... É lógico. Ô, irmão, quem engole sapo como a gente no nosso trabalho... Não é? Quem engole sapo foi boa. Essa Alberto de Nóbrega, você tá perdendo um mito aqui. Você tá perdendo... Então, essas coisas... Eu sou bom de garfo, né? Eu gosto de experimentar as coisas, mas teve coisas muito... Toca aí, Zé, que eu também sou. Sou bom de garfo. Eu sei que não parece, mas engraçado que você não é gordo, né? Pra isso. Não, eu sou fortinho. Fortinho. Minha mulher me chama de gordelícia. Tá inteirão, hein? Mas a gente vivenciou essa parte da culinária realmente ao longo do tempo, dessas viagens, a gente vivencia, porque a culinária faz parte da cultura assim, de qualquer país. E a culinária é um modo que ele vê de te dar umas boas-vindas, de ficar confortável. Exatamente, as boas-vindas, né? Mas eu tive muitas passagens. Teve uma vez na Turquia... Vai contando. Nós estávamos animal. Isso aqui. Teve uma vez na Turquia. Essa é interessante porque é uma coisa. Nós identificamos um material numa feira. Naquela feira de Verona. Feira de Verona. Identificamos o material porque a gente estava buscando algum material bege. Porque você sabe que a Turquia, em termos de material bege, é a maior diversidade que tem. Ah, é? Ah, sim. Como material bege é. E nós tínhamos o crema marfil, que sempre foi o líder aqui no Brasil, Espanha, para ter. Mas, com o tempo, né, vai tendo problema, então vamos encontrar algumas soluções alternativas, até para contrapor e poder mostrar que melhor aqui o preço do crema, tá entrando coisa de fora, porque o Botticino também, ele nunca foi... Que é o crema italiano, né? Que é o crema, ele nunca foi um material, ele é um material mais nobre, um material mais... Só com o olhar muito treinado, né? Pra botar o Botticino e o crema e o cara... A tonalidade já é diferente. Mais claro, o né? O Botticino é mais clarinho, o crema já é mais bege forte, né? Não, é o contrário. É o contrário. Até no hall aqui do elevador aqui é Botticino, né? Tudo ali embaixo, né? Nem reparei. Você tinha visto? Não reparei, não. Não, que eu vi no celular, né? E não reparei. Não, é lá embaixo, o hall de entrada, é tudo Botticino, né? O Botticino às vezes tem câmbio de cor. Mas é o italiano, né? Italiano. O Botticino tem câmbio di colori, né? Si cambia il colore. C'è la fascia, una fascia più chiara, una fascia più scura. C'è il cambio di colore. Pô, já foi Tô em me La sentindo Spezia? na máfia, mano. Lá, no Porto? Em Porto Venere. Don Corleone. Tem uma ou duas pedreiras latias ainda. Eu tenho visto duas, né? De Nero Portoro. O Nero Portoro é numa ilha, né? Pois é, Porto Venere, não é? É uma ilha. Você já foi lá? Não, na ilha não. Na ilha não, mas La Spezia ali na região. Na província ali. É uma coisa complicada, né? Porque quando a maré sobe, você não consegue chegar e tal. Não chega e tal, é difícil. Mas então ia atrás do material bege. Na Turquia, atrás do bege. Atrás do bege, né? Então nós identificamos um material, uma condição de preço interessante e
essa situação de compra de material, eu sempre busquei não comprar, como hoje, eu sempre busquei para os meus negócios a busca de visitar a empresa, ver o maquinário, ver as condições da empresa, ver o potencial da empresa e principalmente ir viver a pedreira, conhecer a pedreira. Por quê? Para ver se aquele material que você vai perder seu tempo... É sano. É sano. Não, se eu tivesse um nariz italiano assim, eu também falava. Espera aí que eu vou soltar mais umas duas que eu sei. Para você pensar, para você ver se aquele material vai te dar uma determinada longevidade de padrão de material igual, para você como poder crema, por exemplo, que dá, para você poder, porque tem material que você vai lá, você compra no escuro. Passa 3, 4 meses, o cara fala, a pedreira não fechou, a pedreira acabou. Pô, você investe, você traz. O trabalho que você fez bota ele dentro do teu mix de produto, né? Isso no natural e principalmente, nem chegamos aí um pouquinho no industrializado, vamos ver se dá um tempinho da gente conversar, mas o natural também tinha que fazer esse trabalho. Então eu sempre, todos os materiais que a Alicante, que a gente sempre importou, visitar a pedreira, visitar a empresa, fazer um relacionamento, ver o processo do cara, o processo de polimento, o processo da resina que o cara faz, ver se tem qualidade no processo, mas a pedreira é muito importante. Então eu falei, não, eu vou fazer uma viagem aí para a Turquia, quero visitar a pedreira desse material. E o material chamava Tigre Bege. Bom, e o lugar dessa empresa, que até hoje é uma empresa que a gente mantém um relacionamento, tá? Ela é numa cidade que é uma cidade curda. Que isso? Os curdos. Ah, tá. Cultura. Turkish Kurd. Os turcos curdos. Da Turquia. Que é uma região que tem sempre conflito com os turcos, porque os curdos turcos sempre quiseram a independência, né? E você tem os curdos ali na Turquia, você tem os curdos do Iraque, você tem os curdos da Síria. Era pesada, já deu pra ver, hein? Então ali aquela região é uma região sempre complicada, né? Mas você foi na Palestina também, depois você vai contar. E aí, nessa região, você tem a capital curda na Turquia, é de Diyarbakır, tá? Que é uma cidade milenar, toda cercada de pedra, do tempo lá de Adão e Eva, de Jesus Cristo caminhar ali, todo aquele negócio lá. Tessalônica. Então é uma cidade muito antiga, tem milhares de anos, e aí eu peguei o avião em Istambul para Diyarbakır. Entrei no avião vazio. Tinha assim umas 20 pessoas dentro do avião, e a maioria ali tinha câmera de filmagem, isso aqui lá. Falei, caramba, meu, por que eu tô achando meio estranho isso. E eu já tinha ido uma vez para lá, mas não fui para ver essa pedreira, fui para outros materiais que nós importávamos dessa empresa. E o avião, e o aeroporto dessa cidade é um aeroporto militar. Tá? E você pousa no aeroporto militar e só tem F-16 assim, espalhado para tudo quanto é lugar. Você pousa e você para o avião, não tem finger, não tem nada. Você para o avião na base, você tem que sair a pé, cruzar ali 2 portões, tudo cheio de arame farpado e não sei o que lá, para chegar no terminal. Ele vai te dar um fuzil também. Aí eu dentro do avião, com o celular na mão, o fiofó na outra. Aí eu perguntei pra um cara que tava no banco do lado, assim, né? Eu falei assim, que você tá com a câmera? Não, eu sou jornalista. E que você tá indo aí? Não, é que tá tendo uma festinha. Guerra civil. Tá tendo uns atritos entre o conflito ali do Iraque, umas invasões ali, então tá tendo bastante movimentação militar ali, né? A gente tá vindo pra cobrir essa porra. Exatamente. Bom, desci ali, era só jato F-16 decolando. Meu Deus do céu. Aí o cara me pegou, me levou pro hotel. E o hotel era próximo ali ao aeroporto.
E cada vez que decolava um F-16, o meu copo d'água na cabeceira fazia assim, ó. Bom, aí o cara, o Andy, que é o dono da empresa, me perguntou, pô, Andy, você devia ter me avisado que tava nessa situação. Isso aqui é tranquilo, a gente tá habituado, isso aqui você tá seguro comigo aqui, não tem problema não. Bom, passei na empresa dele, vamos de manhãzinha, vamos lá ver a pedreira. A pedreira era mais ou menos 1h30, 2 horas da fábrica. Pegamos estrada. Pegando a estrada, um tanque, casa-mata, os caras lá agachados e nós na estrada. Eu falei, ué, gente, você acha que a gente tá seguro mesmo aqui andando? E andando. E aí que me veio, e ele me explicando, puta vida, eu falei, caramba, por que eu não fui estudar isso antes? Sempre gosto de olhar no mapa, né? Pô, Tigre, é o rio Tigre, que vai pra Mesopotâmia. Claro. Tigre e Eufrates, que nascem na Turquia. E por isso chama Tigre-Bege, porque a pedreira é do lado do rio Tigre, né? Caramba. E nós ali indo tal, papapá, de repente uma blitz militar para caminhonete. Documento. Pediu o documento para ele. Aí passaporte, eu pumba. Passaporte. Aí eu ando com 2 passaportes, porque eu tenho o italiano e o brasileiro, né? Nessas situações eu dou o brasileiro. Os caras gostam mesmo de entrando futebol, com sempre. Samba. Sempre. Ronaldo. Aí eu... exatamente. A polícia me parou um dia na Turquia lá e eu... Mas o Ronaldo fez um gol na Turquia que nem dá pra lembrar muito. Aí o cara, o guarda, não esse daí, mas um outro guarda eu tava dirigindo na Turquia, o cara me parou com velocidade, aí eu dei o brasileiro, eu falei, falo nada, ele também não falava nada de inglês, não tinha comunicação, e ele, Alex! Olha, claro, você lembra do Alex? Palmeiras, jogador da Turquia? Sim, Alex! Falei, good! Eu falei, good! Vai embora! Então, o passaporte brasileiro ajuda. Se mostrasse italiano, talvez ele ia fazer a multa. Então, aí mostrei o brasileiro lá nessa hora. Mas ele perguntou pro cara lá, o que esse brasileiro tá fazendo aqui? Veio pra combater o conflito. O que ele veio? Aí jogar pedra. Aí não explica, e ficamos lá 10, 15 minutos, aí liberou a gente. Mas são situações, né? Essa outra na Palestina, eu tava na... Por que você foi? Porque, pô, pensando, vou pra Turquia, tranquilo, vou pra Palestina, o cara já vai mais tenso, não vai? Então, eu fui tenso. Onde é que é a pedreira? Na faixa de Gaza. Eu fui tenso essa vez. Eu tava na... tirar dos blocos literalmente com dinamite. Eu tava na Grécia, já terminando a minha visita ali na Grécia. Tá de boa, pá. Tava terminando a minha visita na Grécia, né? Dos materiais brancos gregos. O sonho da minha esposa é ir pra Grécia. Taços, os piguês, o Civec, mesmo o Civec não sendo um material grego, porque ele é extraído... Na Iugoslávia, né? Macedônia. A Macedônia. Ele é e aí leva pra lá e transforma. Leva pra lá porque as pedreiras são de empresas gregas, né? Então sai que é mais pertinho ali, né? Ele sai pra Grécia, a Grécia é que beneficia a maioria dos materiais. Toma do essa chuva de conhecimento aí, viu? Civec, né? Os caras falam, não, é grego, os caras temando. Não os caras vêm de lá, é branco Civec, não é Civec, Civec. Civec, que é o material da... Que não é o carro também, tá? Caramba, você tá inspirado hoje. E aí é o material que vem de lá da Macedônia, né? Os gregos não gostam muito de falar Macedônia, porque eles acham que a Macedônia é deles. Tá? Por isso que o norte da Grécia, onde tá Drama, Tessalonique... Drama é onde tem piguês pra caramba, né? Drama, Tessalonique, todo aquele norte da Grécia ali, eles chamam de Macedônia. E o país Macedônia, eles acham que não deveria chamar Macedônia. Tem uma briguinha entre eles ali, né? Porque a Macedônia... Tanto é que quando eu falo, briga territorial. Tanto é que quando eu tô lá, eu falo assim, pô, a Macedônia grega, eles olham, nossa, eu sei entender, Macedônia grega, isso você mesmo. Você entende isso aí. Macedônia, eles gostam que você fale Macedônia grega. Porque eles... É a época do Alexandre Grande, né? Era lá do norte, era um macedônico, né? Alexandre, mas ele não era da Macedônia, ele era grego, né? Então eles... Então a Macedônia grega. Macedônia grega. E aí, eu tava lá, terminando, eu ia pegar o avião para voltar pro Brasil, me liga um cara lá um palestino, que é uma empresa que eu tinha conhecido, já tava vendo os materiais, e ele, que eu tinha conhecido ele, essa empresa, na Feira de Verona, de Verona eu fui pra Grécia, depois da Feira de Verona, isso em setembro.
E ele falou pra mim, pô, por que depois da sua visita à Grécia você não vai pra Palestina? Eu falei, puta, a viagem vai ficar longa, a mulher me mata e não sei o que, aquela coisa toda, né? Aí eu tô lá, ele me liga, fala, não, você tem que vir, você já tá aqui. Você já tá aqui, pulinho. É um pulinho. De Tessalonique tem um voo pra Tel Aviv, não sei o que lá, ou de Atenas, não me lembro agora como foi o trajeto. Ele falou, aí eu falei, tá bom, cancelei, liguei pro meu agente e tal, me arruma um voo aqui, fui, era um voo de noite, chegava bem de noite, 11 horas, meia-noite em Tel Aviv. Aí ele já preparou tudo, ele chegou pra mim e falou, olha, você vai passar no controle de passaporte em Tel Aviv e você vai falar que você vai para Jerusalém. E não fala que você vem para cá. E não fala de jeito nenhum. Você fala que tem um taxista te esperando e que você vai para um hotel. Você quer fazer a caminhada de Jesus. E você vai para Jerusalém e vai encontrar com uma empresa... No Muro das Lamentações. Né? E me passou todas as informações. Não fala nada que você vai na Nassar Stone. Olha só, meu. Aí, é boa. Os palestinos já pensou? Boa. Olha a Nassar Stone aí. Aí ele peguei o táxi e fui. Pega a estrada de noite, meu, não vendo nada, tudo cansado. De repente ele sai da estrada, entra ali numa outra estradinha ainda de asfalto. E tudo de oliveira, de repente sai dessa estradinha de asfalto, tipo uma estradinha vicinal, e entra em estrada de terra. E vai. Aí eu perguntei pra ele, né? Falei, mas tá certo, ele falou, não, é o seguinte, se eu for pela entrada principal lá, onde tem os muros, vai ter um controle, essa hora, aqui eu corto o caminho e eu não passo nada aqui. Só passamos terroristas só, mas eu só vou passar, daqui a pouco vai ter um controle ali, mas aí tudo bem, é rapidinho, tá bom. Aí eu olho assim, sabe igual tem nas guerras aqueles arame farpado com aqueles pau, tudo em X, assim, aquelas coisas. E ali, o negócio para no meio da estrada, um tanque, umas guaritinhas de madeira e um monte de guarda, assim, de exército israelense. Ele parou, o cara veio, assim, com a lanterna na cara da gente. E aí ele era judeu, né? Mas ele falava tanto o árabe como o judeu, o taxista. Conversou com o cara veio no coisa, me colocou o coisa, aí eu dei o passaporte, ele olhou e liberou. Aí nós fomos. Aí foi pro hotel lá na Cisjordânia, né? Cisjordânia. Aí levou lá pro hotel, tudo mais. Aí foi bem legal, porque aí teve também essa parte da história. E aí o cara vai comprar uma chapa dessa que vem de lá. Com essa treta toda no meio do caminho. No meio do caminho. E ele fala, não, mas tá caro esse metro quadrado isso aí. E você sabe que nós trouxemos as pedras de Jerusalém, nós trouxemos uma linha de 7 tipos de pedra de Jerusalém. Por que chama pedra de Jerusalém? Porque na realidade Jerusalém mesmo, o judeu ele não mete a mão na massa para tirar pedra, né? Ele vai vender a pedra. Os caras são... Ele vai fazer a grana, né? Quem vai cavar e arrancar e serrar é o palestino. Tá. Os que eles se gostam, né? Tá certo. Óbvio. Tá certo? Então, ali eles são tudo amiguinho. Quando tá rolando... Porque a empresa palestina, para exportar, usa o porto de Israel. E eles deixam utilizar. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Mexeu com grana... Tá tudo certo. Todo mundo amiguinho. Todo mundo amigo, né? E os traders religiosa. E os maiores clientes dessa empresa palestina são os traders judeus. Total comercial. Porque os judeus dos Estados Unidos e outros países, eles querem ter as pedras de Jerusalém, porque são históricas. Tem um cunho religioso. Toda Jerusalém é construída sob essas pedras, né? Os muros de Jerusalém, o muro das lamentações, tudo mais, são essas pedras. Zé, só pra gente ter uma noção, o que traz ainda alguma coisa de lá? Agora ainda tenho no estoque ainda. Como é o nome?
Não, eles são, na realidade, todas essas pedras são limestones. Tudo limestone. Tudo limestone, pedras calcárias. São pedras calcárias de tonalidades beges claras, amarelinhas, cinza, tá? Que tem os seus nomes e nós demos alguns nomes aqui, todos eles voltados, remetendo a esse lado religioso. Então tem cinza, manto sagrado e não sei mais. Se botar aqui no site da Alicante, acha para o pessoal ver? Acha, se você entrar com Pedras de Jerusalém. Tá, bota aqui alicante.com.br. Consegue botar aí, rapaziada? Alicante.com.br, bota, seleciona Pedras de Jerusalém pra gente dar uma olhadinha aqui no produto. Pode entrar aí. Qual é a pedra que tem que passar por isso tudo pra trazer. É história, hein, meu? É história. Paquistão também? Paquistão a gente traz... Mas nunca foi? Não, nunca fui. Nunca fui porque as pedras lá tem essas pedras mais os ônixes, né? O mármore ônix verde, aquele ônix verde, alguns ônix assim, né? O Irã, com toda a dificuldade, eu já fui 2 vezes pro Irã, né? O Irã é o seguinte, se o Irã não tivesse esse embargo e todo esse problema, seria um celeiro de pedra muito interessante. Eles têm muita pedra. Eles têm alguns materiais parecidos com os italianos, né? Tem muita pedra, tem limestone, tem mármores, tem granito, tem mármores maravilhosos. E ali tem toda aquela coisa, né? O italiano, o espanhol, tem jeito de trazer. Eles têm o turco. Tem um contato, uma relação melhor. Consegue trazer de alguma maneira, encarece muito, né? Mas não é, nós já trouxemos do Irã, direto do Irã, passando por Dubai, fazendo umas coisas, mas tivemos alguns problemas principalmente com a parte financeira, com os bancos, né? Por conta de divisa financeira. De parte financeira, né? Porque os caras cometeram uns erros lá com os BLs, e fica muito caro. Não faz sentido. Não faz sentido. Ainda mais agora com esses fretes absurdos que estão internacionais, que loucura, né? Os fretes estão muito caros. 10 vezes mais caro do que era. Começou a subir de novo os fretes, né? Os fretes da China tinham chegado a $10 mil, chegou a 12, 13 quase. Caiu agora para 5, 6, agora voltou a 9 mil. Que era 1.200, 1.500. Exatamente. E aí nessa trajetória toda, indo aí para uma coisa que vocês estão interessados também, da gente conversar um pouco. Do sintético, por favor. Na China você foi principalmente por causa disso ou não? Foi. A gente também foi em busca de materiais naturais, né? Que tem muito lá também, né? Porque eles compram do mundo todo. Mas extrai lá também, não traz alguma coisa? Traz. A gente começou a ver a prospecção, muitos materiais hoje que a gente traz naturais são chineses. Lá mesmo. Eu não sabia não. São chineses. Primeiro eles compraram bloco, compram até hoje bloco no mundo todo. Sim. Beneficia e devolve mais barato do que a gente consegue fazer aqui dentro. Que hoje, isso aconteceu, era bizarro. Hoje os países que, por exemplo, Turquia, a gente ia para lá porque a Turquia não tinha parque industrial, né? Então o Paquistão e tudo mais, esse negócio que você compra o Onix lá, é melhor comprar lá, porque você coloca outras coisas no container e traz um Onix do Paquistão dentro do material que você está trazendo, que você pode trazer várias coisas juntos. Mas os países que desenvolveram o seu parque industrial, é melhor você ir lá, se você tem volume para trazer de lá do que trazer da China. Não é tão mais barato na China, né? Até porque o frete hoje está muito caro. Mas fomos atrás dos industrializados, né? Principalmente, né? Tá aproveitando o boom do mercado e tudo mais. Exato. Zé, vamos lá. China. Que ano foi isso? 2002. 2002. Tem 20 anos. Com o Marmoglass. Com o Marmoglass, que era o composto de vidro com os furinhos aparecendo, uns pontinhos. Aparecendo os cristais. Os cristais. Fala um pouco pro pessoal, que todo mundo me pergunta o que é o Nanoglass, fala do lance da marca, vocês terem colocado o nome, mas o que é a superfície de fato, como ela se comporta. Tem muita gente com preconceito que trouxe produto ruim. Abriu aí algumas coisas aí, ó. Pietrolivo deve ser uma, né? Não. Não? Terra Antiga é da... Terra Antiga é de lá? Terra Antiga é da série... Tá aparecendo Alicante aí, Alicante. Como é que você tá, cara do céu? Você mordeu um pouco. O Palhamel também Palhamel. É da série do Jerusalém. E os Moca Creme aí, tudo Portugal, isso aí? Portugal.
Crema de ouro. Manto dourado, ó. Dourado. Aqui que você falou. O Jasmine White é um dos mais famosos da Pedra de Jerusalém, inclusive toda os muros da Jerusalém É de Jasmine White. porque o jasmim é da região, né? A planta, né? O jasmim. Que legal, mano. Tá vendo como o storytelling valoriza o produto pra caramba? Você fala assim, eu de Portugal. Beleza, eu de Portugal. Quando você fala, esse aí é o da pedra, do muro, Jerusalém, Dá outro... Dá pra vender pra galera que, meu Deus. E nós temos até hoje... Não, o pessoal mesmo que mais né, voltado à religião, faz total sentido. Sim. Por isso a importância de você transformar o conhecimento do produto em storytelling para vendas, né? Esse aqui eu acho que esse cinza Não. E tem força de limestone, hein? Rapaz. Isso tudo tem no estoque lá, encontra lá. Tem tudo. Tem tudo. Pode descer. Cinza místico também Olha aí, ó. Cetim Royal também é. Da série Pedra de Jerusalém. Muito bom para piso, né, Zé? Para lareira, para área externa, né? Os limes se comportam bem para esse tipo de aplicação. Se comporta bem. E não é o material indicado, por exemplo. Tem muita gente que coloca, arquiteto coloca dentro do box, banheiro. Por causa da absorção. Quando tem... por mais que você impermeabilize... Volume de água muito grande, né? Volume de água muito grande, você tem o sabão, a espuma com o tempo, entendeu? Então, os químicos, né? Que podem agredir o calcário. Não acho que é o material indicado. Acho que tem outras opções melhores para esse tipo de uso. Okay. 2002, estamos na China. Então, aí a gente começou a visitar a feira na China e a gente começou a ver nos estandes aparecer o que eu chamo de os materiais industrializados de base mineral. Materiais industrializados de base mineral. De base mineral. Com o mesmo comportamento da pedra natural, no sentido de que eles são chapas de grandes formatos, que são beneficiados com o mesmo maquinário de uma marmoraria, que podem sofrer o beneficiamento utilizando das mesmas ferramentas. Isso nos chamou a atenção, tá? Para a gente começar a olhar isso com outros olhos. Em seguida a gente começou até a ver na Itália, porque a própria Breton... Toca aí. A própria Breton, que além de ser um fabricante, ele também foi uma indústria precursora de criar um produto. Eles criaram a superfície de quartzo e também a superfície de mármore composto. Que é o que a gente conhece hoje como Prime. E depois a gente vai falar, vamos na realidade, do Artstone. Vamos falar, porque isso aí é uma coisa que me faz... Não me faz virar no túmulo ainda, porque eu não estou morto, mas me vira na cama à noite. Exatamente, porque a gente escuta tanta coisa e fala, meu Deus do céu. E é bom falar de quem trouxe a parada, né? E aí, começar a falar, exatamente. E aí a gente que visita, que viu. Então, por exemplo, só para eu lembrar, é superfície de base mineral. Porque... É isso aí que o cara procura lá quando... Não. Quando eu cheguei e falei de superfície de base mineral, porque é o seguinte... O que é o marmoglass? Isso é importante saber. É uma coisa, uma curiosidade para os nossos ouvintes aqui relevante, né? O marmoglass, o nome marmoglass, o nome nanoglass foi um nome criado no Brasil. Lá fora, mesmo na China ou em qualquer outro país do mundo, não existia esse nome. O chinês, você podia chegar na China e falar, quero marmoglass. Eu queria marmoglass. O que é isso? O chinês sempre vendeu por Crystallized Glass Panel. Painel de vidro cristalizado. Exatamente. Tá? E o outro era Nano Crystallized Glass Panel. Que tinha nanotecnologia. Então, primeiro foi criado o Crystallized Glass Panel. Então, quando nós fomos conhecer a fábrica, parte do quê? Qual é a matéria-prima? É o cristal do vidro. Então, nós fomos conhecer a fábrica que produzia o cristal do vidro. Então, era uma máquina que entrava a sílica. A sílica entrava em processo de ebulição. E quando caía ela
fundida, ela entrava, descia uma rampa e ela caía numa caixa de água fria, e quando ela caía, ela sofria o choque térmico muito forte, rápido, e gerava os cristais. Olha só. Cristais maiores, menores e menorzinhos. Esses cristais entravam para fazer uma separação por diâmetro, por grão. Caramba! Entendeu? Então você tinha os grãos maiores, menores, papapá, até os menorzinhos. Sabia disso daí, Dri? Eu não. Eu tenho eles na empresa. Você tem separadinho? Tenho eles. E aí você tem esses grãozinhos, e depois você tem o quê? Os outros minerais que faziam composições. São minerais o quê? Para poder fazer a aglutinação desses cristais na próxima fundição que vai ter, na queima, para fazer a fundição dos aglutinantes, dos elementos que vão se aglutinar, né? Aí você tem, não me lembro de cabeça agora, mas eu tenho isso tudo anotado, o magnésio e não sei mais o que, talco? Não tem pó de mármore. Pó de mármore tem. E aí você era colocado aquilo, e o Marmoglass, ele entrava dentro de um forno estático, como era a indústria cerâmica lá atrás. Era um forno estático. Vários níveis, né? Você entrava, depois saía, esfriava e entrava para polimento. E polimento com cabritinha. Olha só. Caraca! Era assim o Marmoglass, né? Aí entrava num controle de qualidade, por quê? Na queima e no polimento, ele poderia aparecer porozinhos. E como a queima dele não era perfeita, e ele gerava oxigênio, ficava oxigênio nele, por isso que ele não era um material apropriado para você fazer corte, porque aqui nessa lateral ficavam umas bolinhas, aí esses buraquinhos sujavam, ficava pretinho. Isso aí. Eu lembro. Nossa, eu lembro. Aí você tinha que limpar compressor com álcool. Não tinha, sabe? Assim. Então o produto tinha problema, mas ele poderia ser um excelente produto para piso, por exemplo. Só fazer piso, agora fazer bancada. Agora, sempre falei. Muita bancada de banheiro com isso. Bancada de banheiro com cuba de sobrepor. Resolvi o problema. Fizemos. Resolvi o problema, tá? Fazer uma meia esquadria, resolvi o problema. Né? Agora, fazer um boleado, fazer um corte lateral era problema. Com o tempo ia sujar, o cliente ia reclamar que estava sujando e tudo mais. Aí veio a nanotecnologia, a própria empresa que nós trabalhávamos, ela fez uma joint venture com uma empresa de Taiwan e fez lá um forno. Nós fomos um dos primeiros a conhecer, porque era fechado, ninguém podia ver. Era um forno de 300 metros de comprimento, aí foi feito já dentro desse processo do nano, que fazia uma queima tão forte que tirava esses espaços. Os espaços e também os grãos, né? Ele queimava tão forte que aí ficou um negócio leitoso, fundia totalmente. Você não tinha mais aquele... eu achava até bonito o Marmoglass, porque parecia mais natural. Porque tinha você enxergava os cristais. Os cristais, né? Aí tinha isso. Aí trouxemos para o Brasil também o Nanoglass. Mas tem o lance da marca que vocês colocaram, né? Porque não era qualquer produto, tem tudo isso aí para explicar. Então, o Marmoglass, tava no avião, eu e o meu sócio, e a gente veio entusiasmadíssimo com esse produto, e no avião voltando da China, a gente resolveu dar o nome de Marmoglass, né? E chegando aqui, a gente botou para registro. Mas, infelizmente... o nosso INPI no Brasil, ele é lento. E aí não deu mais. O protocolo não vale nada. Todo mundo começa a usar. E como que você faz para uma galera toda usando? Como que você vai interpelar judicialmente centenas de empresas usando e indo atrás para comprar e colocando nome? E o próprio chinês se apropriando já do nome? Se apropriando já do nome, porque ele começou a ver que todo mundo ia buscar.
troca o nome. E começar, o que é isso, aí vai no site da Alicante, vê Marmoglass lá e, é isso que eu vendo pra ele, vou vender pro outro e começa a saber que é. Então tá na mesa o cara que trouxe o Marmoglass pro Brasil e deu o nome. É o pai, realmente. Aí o outro cara bota Marmoglasses, aí o outro bota Marmoglasses, aí começa a fuder tudo mesmo, a confusão do inferno. E o Nanoglass foi a mesma coisa. Mesma coisa. Caramba. Padrões de qualidade, Zé, que a galera não sabe, acha que pega lá é tudo igual. Então, não é, né? Então aí no período, teve um período que foram surgindo algumas tecnologias de produção na China, que tinha, por exemplo, um material que foi apelidado de Stone Glass, que lá na China chamava Jade. E era uma outra, era um material que quando quebrava, ele cortava assim e fazia criava uns côncavos e um negócio extremamente perigoso, cortava, você pegava no dedo assim, era uma coisa perigosa. Era um material extremamente difícil de beneficiar? Ele não era difícil de beneficiar, ele até que beneficiava, mas ele tinha... Ele quando quebrava, ficavam as facas, assim. Ficavam umas facas e ele quebrava assim, como perigoso. o vidro quebra. E aí esse material, por exemplo, que foi muito desenvolvido ali na sua região do sul, matou o nome, que foi vendido com o nome de Nanoglass. Eu lembro. E era outro material. Esses cortes tinha outra tecnologia, era outro material. Então, os próprios chineses que vieram, pelo menos na nossa região lá foi isso, mas os chineses vieram e começaram a oferecer. Eu tenho uma história curiosa na época do meu pai, que meu pai, não, vamos pegar então um container desse negócio que tá bombando, os construtores estão comprando e tal. E os caras empurraram um container na gente. Primeiro tudo bem, aí o segundo já meteram uns Nero feitos na China, sei lá, junto que tinha até bambu do panda dentro da tela, com a tela todo fudido. E aí, acho que numa terceira negociação, o radar dos caras deu pau e o container ficou preso. Aí o chinês disse, não, mas eu tenho 2 coisas a oferecer pra troca. Ele falava meio assim... Ele pode trocar com... pega o caixaria, vende construtora também, ou ventilador. Sério? Aí meu pai falou, não, se eu pegar esses pregos de caixaria, você dá jeito de vender. E aí eu andava com um pacote de não sei quantos quilos de prego por tudo quanto é lugar, porque tinha que fazer o dinheiro voltar, que era o de cabeça dupla. Eu lembro que eu passei uma dificuldade, chegava nos lugares, os caras usavam pregos da Gerdau, e aí... Era firme, né, mano? E o do chinês, o cara, o pedreiro da obra, o peão, quebrava na mão. Isso não vale nada e tal. Aí começamos a fazer uma argumentação de que mais valia a pena ele usar e jogar fora do que ele pagar pro outro pedreiro ficar desentortando da Gerdau pra usar de novo. Era mais barato. Aí com essa conta, eu consegui convencer os caras e deixei de vender tudo isso aí, irmão. Vim pra São Paulo vender. Eu lembro que foi parado, porque dei os caras passando a mochila no scanner pro avião. O que é isso que você tem aí? Cara, não tenho nada. Não, você tem uns negócios pontiagudos e tal. Porra, uma bomba de prego, um saco de prego, meu. Tudo isso aconteceu lá, meu. Tudo isso aconteceu. A gente... Acho que eu não conheço outros setores com relação a produto, né? Porque quando a gente fala no produto genérico, né? Que é o caso, por exemplo, do mármore composto, né? Que o mármore é compound stone. Esse é o nome. Marble compound stone, né? Que é o famoso... Que é o famoso composto de mármore. O que é composto de mármore? Igual tem o composto de quartzo, tem o composto de mármore. Então, esse é o nome genérico do produto. Né? E o que ele é feito? Ele é feito com pó de mármore ou partículas de mármore. Eu prefiro dizer que são partículas de mármore com resina de poliéster. Mais ou menos uma composição de quanto para quanto? 95 para 5% de poliéster. Muito próximo à composição dos quartos. Só que em vez de ser quartzo é mármore. Tá? Esse produto que foi inventado aí pelo fabricante são tecnologias aonde o quartzo, todo mundo é mais divulgado aí no sentido da tecnologia, ele é produzido por uma planta de produção que é produzido chapa por chapa, né? Ele é produzido chapa por vibrocompressão a vácuo, então é uma puta compressão que deixa o produto, dá uma vibrada, deixa o produto compactado, denso, por isso que a superfície de quartzo é praticamente 0,0001 de absorção, não é verdade? E vai lá para polimento e tudo mais, né? Então é feito essa produção. O composto de mármore, ele não é produzido chapa por chapa, ele simula
Os blocos? A produção do bloco. Olha só. Ele é um bloco. Que da hora. Tá? Então, por exemplo, os primeiros que a gente começou a importar, a gente começou a importar por os macrogrãos, que até hoje a gente vende, que não é importado da China. A gente importa da Itália. Muito. O Agleston, né? Essa é uma marca nossa, né? Eu não quero. Não quero falar da tua marca, eu não queria bater assim. Eu não queria que você batesse assim. Então eu volto. Zé, desculpa, eu volto aqui, ó. Pronto. Eu não queria que você batesse a sineta. Eu tô falando, falando generalizando. Eu conheço o produto e o produto é bom pra caramba. Fala assim, vamos falar a verdade. É que a maioria nós fizemos uma marca justamente por isso. Ele é diferente dos outros. Porque você tem mármore composto. E nós demos uma marca pro nosso mármore composto. Que tem uma seleção, né? E aí tem uma seleção de itens. Certo? Tem uma seleção de itens. Então nós temos a linha macro e a linha fina, de grãos macro e de grãos finos. Diferença pra gente entender? Então, vamos lá. A linha macro de grãos grandes é, por exemplo, você quer colocar aqui? Podemos pôr. Não, seria a gente a colocar ali? Então você tem, por exemplo, esse bloco é feito como um bloco de granito de mármore mesmo. Com grãos maiores. Então eles vão... Aglostone. Eles vão colocando dentro desse... É de ferro, né? Uma forma, tipo molde. Um Pampuman da vida de forma. Tá? Ela é um paralelepípedo, né? Eles colocam um papelão, tipo um papelão próprio para não dar grudar, né? Um papelão. E ele ali vai sendo colocado. Então, esse aqui... Abre o verde, Savoy. Isso, eu já vendi muito. Grãos. Esses são os grãos que são do próprio mármore. Que me parece um pouco de verde Guatemala. Sim. Talvez. Exatamente. Né? Exatamente. O verde Savoy. Dá pra aumentar a imagem, pessoal? Olha o Botitino lá, aumenta lá. Que legal. E o pessoal tem usado muito hoje os compostos agora cimentícios, né? Os terrazos da vida. Que também vai pedaço dentro, né? Exatamente. Olha, então, que louco. Aí são duas variações do mármore composto. Que é a base que muda. A base é que muda. O elemento aglutinante, você tem a resina de poliéster para uma tipologia do mármore composto. Que é essa aí. Que é essa daí. E depois tem a outra tipologia, que é o cimento. Que é o que faz a base. É o cimento. Os cimento que eles chamam. Você entendeu? Nós trabalhamos com a resina porque trabalha com chapa. Agora, você tem um monte de shopping e tudo que tem no Brasil, se fabrica. Você vai no Lar Center, você pega lá os pedaços de Aurora Pérola com cimento. Olha só. Caramba. O piso é feito por ladrilhos. Dá pra voltar e mostrar o que é um grão fino agora? Claro. Então, beleza, já entendemos que a gente tá falando de pó de mármore com resina poliéster e estamos falando também de grãos grandes e de grãos finos. Você entendeu? Não, tem que ser lá no mesmo produto. No produto, aí você tá... Ali, ó. Aí, mármore composto. Só roda pra baixo. Esse rosso asiago também, ele é os pedaços do mármore rosso asiago. Olha só. Tá? Aí, ó, os cores lisas, né? Esse aí é um exemplo, né? Esse é. Veja, Atenas. Tudo isso aqui é grão fino. Tudo grão fino. Você percebe o grão fininho. Fininho, ele tritura o material. Pode abrir qualquer um, hein? Pode abrir. Aí ele tritura e fica praticamente uma superfície sólida. Que se comporta igual ao mármore. Em tese. Em tese e em prática também, né? O outro também. O grão grande ou o grão fino é a mesma composição. É 95% de pedra natural com 5% de resina de poliéster no nosso material. Há uma demonização agora desse produto. Então, né? aí o que acontece? Isso dentro da tecnologia, por exemplo, desse fabricante que foi criado, esse material foi criado dentro de um propósito. Então, a pedra natural, 95%. Uma boa resina de poliéster. Um bom maquinário que faz. Então ele entra dentro... Um bom processo. Um bom processo. Ele entra dentro dessa forma. É feito uma vibrocompressão a vácuo. E esse bloco sai e vai para a área externa fazer uma cura. Fica lá
Curando. Como um queijo. Curando. Vai curar. Depois da cura, ele entra num tear para cortar em chapas. Como um bloco. E depois vai para o polimento. Simples assim. Simples assim. Tá? E aí, o tipo do maquinário. Os 95% a seleção do grão. Ser mármore realmente, porque depois eu conto aí as traquinagens. A galera vai enfiando um monte de coisa. Aí você tem a resina, uma resina de boa qualidade. E o produto ser aplicado como deve ser, naquilo que ele foi proposto. Dá pra pegar uma Ferrari e fazer rally, Zé? Não. Dá pra pegar um Jeep e andar no asfalto? Tá. E serve pro rally também, mas a Ferrari não, né? Exatamente. E a Ferrari. Então, aí você pega não desqualificando o produto chinês, porque eu visitei, antes de importar, eu comecei importando o material composto de mármore, dando a nossa marca, só da Itália. Na Itália tem marcas Santa Margherita, conhecidíssima. Plin. Pode bater você também, é sua também. Quarela. Mais uma, eita. Aglonord. Monolítica, que chegou aqui para patrocinar o podcast. Esses tem dinheiro. São marcas famosas internacionais, na verdade. Então, todos com essa tecnologia, a mesma tecnologia. Tecnologias boas, que produzem um produto de boa qualidade dentro da característica de um mármore composto. E se esse mármore composto for aplicado dentro do que ele foi proposto, que você vê lá shopping centers, seja no piso, parede, banheiros, você entendeu? Dentro disso que ele foi aplicado, ele não foi concebido para colocar numa área externa, numa cozinha, como até hoje tem marmorista botando no tampo de cozinha, ou por ignorância, ou por safadeza mesmo. É isso aí. Você entendeu? Esse tipo de coisa. E aí vem a segunda parte. O chinês, o fabricante de máquina não vendeu máquina para a China. O chinês fez a máquina dele. E eu vi todo esse desenvolvimento. Olha aí. Acompanhei. Fala com quem tem propriedade. Ano após ano eu fui lá nas fábricas vendo o chinesinho de pé lá na superfície de quartzo com uma peneira de igual daquela de café, peneirando o mineral e jogando assim, ó. Depois a máquina vibrando, quebrava a máquina. Você entendeu? E saía lá a produção. De alguma coisa. Como que vai manter? De alguma coisa que a galera começou a chamar aí eu falo. De Prime, velho. Aí eu falo, a produção pode ter ali, uma produção de 100 chapas, você pode ter ali 20 chapas. Muito ruins ou muito boas? Muito boas ou muito ruins, não tem continuidade. E aí nós começamos a ver. Pô, eu queria um desconto aqui. Olha, nós estamos produzindo uma nova superfície de quartzo, que tem aí 30% de desconto. Que isso? Só que... não é mais 93% quartzo. Não é 30%, igual o desconto. Mas ela tem 30% dentro de pó de vidro. Ao invés de 100% do que tem de quartzo. Entendi. E no composto de mármore... a mesma merda. Cal. Gesso. Ai, caramba. Então, aí você vê essas coisas acontecendo, você entendeu? E aí você classifica de uma forma generalista e fode o mercado de um produto. Aí a resina. Então você não precisa demonizar um produto que você não tem autoconhecimento, exatamente. né? Exatamente. Porque você... aí é a mesma coisa, o porcelanato. Você pode ter um porcelanato excelente qualidade e você pode ter um porcelanato de péssima qualidade. Pronto. E você vai dizer que porcelanato não presta? Exatamente. Então, para onde você está usando o teu composto de mármore? Você chega lá e põe, que nem um cara colocou lá no começo, nos primórdios da gente comercializar a superfície de quartzo, nós tínhamos um quartzo azul daquela linha Starlight. Sim. Ele fez toda o fundo da cascata da piscina dele
com esse azul. Sol pra caralho. Sol e cloro. Porque a superfície de quartzo é extremamente resistente a produtos químicos, mas não é resistente a cloro. E nem a raio UVB, velho. E nem a sol. Aí esse produto não presta. Então, falta de conhecimento é o pior dos... A ignorância era a ousadia, né? Então, gente, aí você escuta grupos de WhatsApp, você vê no Instagram, você escuta que aí primeiro já começa uma coisa que não me vira no túmulo, que eu não morri ainda, mas me vira na cama. Esses Prime. O que é isso, né? O que é esses Prime? Quando nós já comercializávamos a linha de grão grosso da Itália e nós fomos para a China, eu e meu sócio vimos o branco grana fina na China. Na Itália nós não tínhamos visto ainda isso. Por uma razão muito simples. No norte da Itália, que é um dos grandes produtores de mármore composto, qual é o segredo de você produzir o mármore composto? Está próximo da matéria-prima. Porra, é melhor que isso, né? Quer explicação melhor? Todo subproduto que produz na Itália? Era o Rosso Verona, era o Verde, porque eles tinham o Verde Alpe ainda. Sim, o Verde Alpe, lá, Vale de Aosta, e o Botticino, o Brescia, o Nisciata, né? O Daino Reale, eles pegavam lá. Você não via o branco lá, porque não tem mármore branco. Tinha que trazer o mármore branco lá do sul, tal, então não tinha muito branco. Na China, você pega aquela região de Yunfu, só que tem de marmoraria lá, uma do lado da outra, e o processo que tem, o que tem de matéria-prima do mundo inteiro ali, os caras têm matéria-prima ali. Então tem tudo quanto é cor. Só que você compra um tipo Botticino lá, eles misturam o Botticino com o tigre lá, mistura com o bege de não sei o que, fica um material que não é bonito. Um pouquinho de galho que o panda mastiga. Tudo, aí um pouco de plástico, às vezes aparece também um papelão. Eu já peguei um composto com papelão. Papelão. No brilho mesmo. O que é isso aqui? Um parafuso. Papelão, velho. Um parafusinho da máquina que soltou na... Quebrou. Você entendeu? Então, e aí vem o negócio do Prime. Da mesma forma que eles têm os produtos bons, então, né? Aí, quando nós vimos o Prime, mais uma coisa importante, eu e meu sócio chegamos lá e falamos assim, como nós vamos chamar esse branco? Branco Prime. Puta que pariu. E bege Prime. Pronto. Aí nós... Prime. E dentro da linha nossa, da nossa marca, nós criamos... Aglostone Botticino, Aglostone Verde Savoia, Aglostone... O primeiro que eu vendi foi o Verde Savoia, sabia? Aí tinha o nosso Aglostone Branco Prime, Aglostone Bege Prime. Que é um branco, puta branco mesmo. Aí Prime virou sinônimo de mármore composto. Errado? É um item do mármore composto. Da mesma forma que tem lâmina de barbear. Você entendeu? Então, os Prime não presta. Mas como não presta? Esse Prime aqui veio da Itália, é um material bom, tá lá no shopping. Essa porra que deu nome fui eu. O Prime é meu, vão tudo tomar. Segura, papai. No nome do Prime. Aí eu tirei. Uma hora eu tirei. Hoje é Aglostone Off-White. Off-White, pronto. E acabou. Vocês ficam com seus Prime da vida. Fica com os Prime da vida aí. Chega. A galera é foda. Mas e é isso que eu te falo, meu. Depende, nós temos que analisar. Nossa, foi muito bom você ter vindo pra falar isso aí. Nós temos que analisar o fornecedor, analisar o produto. Seleção de matéria-prima. Processo produtivo. O processo produtivo, né? A planta, o maquinário, tudo tá ali envolvido. E aonde utilizou o material? No final, né? A ponta. A ponta. Você não pode classificar que o material não presta, gente, assim, genericamente, jogar no ar. É um desserviço, Zé, na tua opinião? Um desserviço. Um desserviço ao setor, porque, gente... Quantos anos você tá... A gente falou no começo, 38 anos de carreira.
E aí, passando por tudo isso que você contou aqui pra gente, num estopim de 5, 6 meses de informação difundida de forma errada na internet, desconstrói todo o negócio. E eu cheguei, eu fui em N empresas na China, que eu falei, aqui eu não compro material para minha empresa vender. Ah, mas é $5 mais barato. Não compro. E outra coisa, eu dou para vocês o nosso caderno técnico de especificação desse produto, do Agloston, e também do nosso, seja o Tecnostone, nós pegamos todos os nossos materiais, entregamos no IPT, fez todos os testes, inclusive teste de reflexão de raio-x, que mostra a composição interna do material, refração, que mostra a composição interna, que tem ali pó de mármore, que não tem talco, não tem nada gesso, que não seja gesso, que não tenha nada disso. É isso aí. Você entendeu? Cara, eu acho que é impossível terminar melhor do que dessa forma. Eu quero te chamar aqui outra vez, né, Dri? Tem que vir pra falar dos ultra compactos, que é uma dúvida tremenda do pessoal. Isso aí é outra história que a gente conversa. Vai vir. Você aceita? Bem aí. Aceito. Você aceita? Então tá convidado. Alguma coisa para deixar aí? Um recado para você que tem essa trajetória como marmorista, importador e tal, um conselho para a galera que tá assistindo também. A gente? Vamos dar um abraço, agradecer, fica à vontade. A câmera aqui é sua. Eu quero agradecer essa oportunidade. Acho que é a primeira vez a gente vai vendo as coisas, o tempo vai passando e o Ricardo me convidou, o Dri, de estar aqui para conversar e poder... Acho que o que a gente constrói na vida, eu acho que a gente tem que passar para frente. Sem dúvida. Não é verdade? E nada mais do que uma oportunidade dessa é ímpar da gente colocar o que a gente viu, mas nada mais relatar o que a gente viu. E as pessoas aí param para pensar. Perfeito. Não é verdade? E analisar. Porque as coisas são muito claras. Não tem bugia, o italiano diz, né? Não tem, a coisa é muito, muito clara. É fácil de entender que tudo tem que analisar, né? Você tem o pneu bom, o pneu ruim, você tem pra pista boa, pra pista lisa, pra pista você tem, né? Você tem chuva no seco. Você vai comprar uma camisa que em 3 meses, 2 lavadas. Você acabou? Acabou. Você tem aquela camisa que dura 6 anos no guarda-roupa. É sim. É isso então, o caro. Tem aquele velho ditado, né? O barato que sai caro, não é verdade? Então, pô, você vai fazer a sua casa, você vai fazer seu empreendimento, pesquisa antes com atenção, conversa com profissionais qualificados, entenda o produto, para que ele veio, para que ele serve. Eu ouvi aí coisas aí de profissionais colegas nossos dizer: poxa, esse negócio aqui não presta, é melhor colocar o quartzo. Pô, mas o quartzo, esse aqui pode ser útil aqui, custa menos, aqui ele atende a necessidade, não precisa colocar esse. Atende a necessidade e o bolso. É isso aí. Exatamente. Então, tudo tem o seu lugar. Nós falamos, cara, necessidade, desejo, uso e funcionalidade e custo-benefício. Né? Isso aí. Acabou. E tem que atrelar também o padrão estético, né? Sim, lógico, que é o desejo. Que é um desejo, né? Então, às vezes aquilo ali... que é o branco, que mais barato um pouco, é branco liso. Então, tá lá. Tem de tudo, tem vários produtos. E eu fui muito criticado no início, quando comecei a trazer ali o Marmoglass, que nós estávamos estragando a indústria da pedra. Né? Quando começamos a trazer os industrializados, foi um bombardeio tremendo. Tem até hoje, né? Até hoje tem alguns elementos que... Mas eu via com outros olhos. Eu vi o seguinte: se não trouxer, nós vamos estar ficando à margem do desenvolvimento e do progresso. Porque as marmorarias que hoje sobreviveram melhor no mercado se adaptaram a essa realidade e se utilizam hoje de toda essa prateleira de produtos, desde a lâmina sinterizada, inclusive os porcelanatos também, que vários beneficiam também porcelanato, para oferecer para o cliente dele uma gama enorme de produtos. O que realmente atenda o cara e faça sentido para o consumidor. Isso aí. Senão nós vamos ficar o quê?
Só com a pedra natural? Extremamente nichados e talvez perdendo margem de mercado. Perdendo mercado para outros segmentos aí, né? Que é o que aconteceu com esse congelamento do pessoal da rocha, da indústria, fomentar o material natural, e o pessoal da porcelana veio, então domina o mercado nesse sentido. Então, em alguns fatores, assim, à frente. Estão à frente, Então é isso, obrigado. Muito Estou obrigado. à disposição de vocês para novos... Sensacional. Pra novas... Obrigado por essa aula, que aula, que aula, louco. Obrigado aí, viu? Ex o quê? Pô, você não aprendeu, porra? É tarifário, porra. Calma, muita informação, velho. Você tá louco? Ó, vamos olhar aqui pra câmera, dá pra fazer o marmorizador. Quer mandar um abraço pra alguém, Zé? Eu mando um abraço para todos aqueles, para os amigos e também para os inimigos. Aê, porra! Assim que a gente gosta, né? Você gosta assim, né, pai? A gente gosta assim. Galera, no 3, então? Vamos fazer um hashtag assim, Zé. No 3 a gente fala marmorizou. Fechou? Bora. Olhando pra aquela câmera lá. Então, Dri. 1, 2, 3. Marmorizou! Valeu, Zé. Obrigado. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Valeu.